Deus, a novela Gênesis, no seu capítulo 3, ela aborda o conteúdo do livro de Gênesis, do capítulo 4, a partir do verso 18, até o capítulo 7, no verso 15. Nasce Enoque, começa assim, filho de Caim, né? Descrito na novela como se fosse a filha de Adão, da segunda filha de Adão. Mas como eu falei no outro vídeo, é uma licença poética, porque a Bíblia relata que Adão viveu mais 800 anos depois que gerou Sete e teve filhos e filhas. Mas não fala em filhas antes disso, né? Antes da morte de Caim. Porque Sete só nasceu, ou da morte de Abel, desculpa. Porque Sete só nasceu depois da morte de Abel. E é tanto que Eva diz assim, ganhei de Deus outro filho, no lugar de Abel que Caim matou. Então nasce Enoque, filho de Caim, né? E nasce também Sete, filho de Adão, depois que Adão e Eva. Eu achei muito interessante, a gente sente muito nessa história o que deve ter sentido provavelmente Eva, desde que Adão colocou a panela logo no primeiro capítulo, quando ela come do fruto e dá para ele, mas a Bíblia diz que ela caiu enganada e ele caiu de olhos abertos, né? Então ele coloca a mulher que tem mulher. Então aquilo deve ter realmente, para quem é mulher, a gente se sensibiliza com muitas coisas, nós somos diferentes dos homens, e deve ter sido assim um grande dissabor na vida de Eva, esse tempo todo, né? E depois que nasce, que Caim mata Abel, aí que ela junta mais tristeza no coração daquela mulher, e ela passa por muita luta, não é? Mas aí, depois disso aí, quando Sete nasce, né? Ali foi feito antes das pazes, eu achei bonito a maneira como mostraram, porque ele reconheceu que o erro, né, foi mais dele do que dela, porque ele era o cabeça, né? Ele ouviu diretamente a ordem de Deus, ela não, ela ouviu de Adão. Então, nasce Sete, o novo filho de Adão com Eva, né? E ali eles se propõem a fazer uma nova história, né? Então, os filhos de Sete, a descendência, né? As descendências se multiplicam, né? E até chegar em Noé. Então, esse capítulo aí contou bem isso, que a maldade se multiplica porque essa descendência se misturou. Misturou a descendência de Sete, cujo filho era de nome Enos, e a palavra de Deus diz que em Enos se começou a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então os salvos, os filhos de Deus, provavelmente a que se refere no capítulo 6 de Gênesis, devem ser os filhos de Sete, a descendência de Sete, que era uma descendência a descendência de Enos, exatamente, que em Enos começou a se invocar o nome do Senhor. E a descendência se multiplicaram, a descendência de Sete, a descendência de Caim, e a maldade se multiplica, a violência também. Até que Deus resolve acabar com toda essa humanidade, separando só Noé e a sua família, né? Muita gente pergunta assim, e Deus se arrependeu de ter feito o homem? O arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem, porque ele errou, porque pecou. Deus não peca, Deus não erra. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. O arrependimento é quando você vai num sentido e de repente, não, vou ter que mudar o sentido por causa do rumo que o homem tomou. Então, para o bem do próprio homem, para o bem da própria humanidade, para o bem do próprio projeto que ele tinha feito antes da fundação do mundo, que era o Cordeiro de Deus que viria como homem, pagar o preço e tomar o reino da mão de Satanás, que foi entregue por Adão. Então, realmente não é um arrependimento como arrependimento de homem,
né? Então Deus dá instruções a Noé de como salvar ele e a sua família construindo uma arca. É interessante que aí na novela ele ainda não tem nem casado ainda, né? E ele casa com uma filha de Lameque. Que Lameque é um descendente de Caim, que foi muito mais mal do que ele, 7 vezes mais mal do que ele, né? E ele casa com uma filha de Lameque. Provavelmente não deve ter sido, isso é mais uma licença poética, porque pelo, pela sequência dos nomes que eu já disse dos descendentes de Caim, parece ter sido o Caim ter casado muito depois, vamos dizer, dos primeiros filhos de Adão, porque a primeira homenagem, o primeiro filho dele, talvez ele querendo se redimir, ser bom, como foi Enoque, né? Enoque foi um filho um descendente de Sete, que ele era um homem tão íntegro, assim, tão reto nos seus caminhos, procurava andar com Deus, e Deus o levou, tomou. É um homem que não experimentou a morte, né? Ele não experimentou, assim como Elias. Só tem 2 homens que não experimentaram a morte, né? A morte física, né? nem espiritual, porque eles estão lá na glória, né? Esperando os acontecimentos futuros. E realmente foram Enoque e, mais tarde, o profeta Elias. Bom, voltando, Noé era neto de Metusalém, né? Metusalém foi o homem que mais viveu na Terra. Quando ele morreu, ele tinha 969 anos, né? A novela aí falou 970, mas são 969, tá certo? Então, esse Noé era neto de Metusalém. E aparece ainda Metusalém vivo, que provavelmente ficou vivo. Ele morreu bem perto do dilúvio, porque ele viveu muito. Então, aquele povo vivia muito porque a crosta da terra era diferente do dilúvio, certamente. E ali, então, Noé está conversando com o seu avô, Metusalém, e chega a sua futura esposa, né? Que na novela é filha do filho de Caim, né? E realmente eles começam ele casa, eles dois, e ela começa a morar lá. E Deus, ele conta a revelação, tanto para o avô como para a esposa, que Deus vai destruir o mundo e que eles precisam fazer aquela arca. E eles começam o preparo da arca. E aí há um momento de transição, né? Antes disso, ele começa a conversar com eles, com o casal, e citar a genealogia da família de Sete, né? Bem interessante. Sete teve Enos teve Cainã, e ele vai contando até chegar em Enoque, que era o pai dele, né? E Enoque foi aquele que andou com Deus, né? E Deus o levou para si, porque a Bíblia diz que não era justo ele ficar aqui na terra, porque ele realmente era um homem de Deus, um homem escolhido por Deus. E a terra não merecia ele estar aqui. Então Deus o levou, e ele, juntamente com, mais tarde, o profeta Elias, foram os únicos homens que não experimentaram a morte, né? E aí Deus levou para si, e por isso que ele é um ícone, é uma pessoa digna de honra. E é por isso que eu acredito que o Lameque, filho de Caim, que era o pai dessa moça, Naamã, ele realmente deve ter tido esse nome em homenagem a Enoque. Por isso que eu acho que Caim casou muito depois. E com talvez uma prima ou uma sobrinha de 4, 5 gerações para frente. Então, o patriarca conta
toda a descendência, até chegar neles, né? E aí eles começam a construir a arca juntos, né, os três. Aí há uma transição muito interessante na novela, né, entre eles jovens e eles já trabalhando na arca, já o Noé idoso, já com 3 filhos e as 3 noras e a esposa, todos trabalhando, né, para fazer e concluir a arca. E aí eles concluem a arca e termina a novela, então.